Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Hoje com um dos vídeos mais importantes do canal, que eu não queria fazer, mas vou ter que fazer, né, Gu? Porque não tenho o que fazer. Pessoal, esse vídeo é complicado, principalmente para a época em que a gente vive. Falar sobre obsolescência programada nessa época e desse jeito que o comércio tá é bem complicado. Para aqueles que nunca viram o termo, é autoexplicativo. Se a gente parar para pensar, obsolescência programada, um produto que é programado para se tornar obsoleto. E quando se fala da obsolescência, tem muita gente que troca um pouco a ideia com relação a isso. Tem muita gente que acha que obsolescência programada tem a ver com quebrar algum material numa determinada época específica, e às vezes não tem a ver com isso. Às vezes tem aí a questão de se tornar obsoleto o material com relação aí a grandes marcas. Uma marca importante de telefone, Gu. Vamos dizer aí uma Samsung. Vamos pegar a linha da Samsung e qualquer outra marca que exista. Uma das maiores marcas de telefones hoje, ela tem aí um quê com a obsolescência, que é justamente de inserir uma nova marca, inserir um novo modelo de telefone, no caso, né, de celular, dentro do mercado, substituindo um material que já está no mercado. Isso é obsolescência programada também. Não é só aquela questão de quebrar um material, que é o que muitas vezes o pessoal fala e não linka essa ideia de consumismo com a obsolescência programada. O consumismo é bem importante com relação a isso, e a obsolescência está ligada ao consumismo. Vamos pegar a questão dos carros, que dá pra gente ver muito bem essa questão da obsolescência. Antigamente nós tínhamos aí Corcel 77, e o Corcel 77 só ia sair de linha no ano 77 no final do ano, lá no dia 31 de dezembro. Ele ia sair para dar lugar a um Corcel 78. Hoje em dia nós temos carros aí lançados em 2023 com o modelo qual? 2024. Então a obsolescência programada também tem a ver com isso. Não é só um material que se estraga num determinado período de tempo. Aí vocês conseguem entender um pouquinho do que é o consumo, do que é o comércio hoje em dia. E logicamente a obsolescência também tem a ver com um material que é programado para quebrar num determinado momento. E isso aí a gente vê bastante hoje em dia. Infelizmente, o maquinário hoje em dia parece que é feito para durar um determinado período de tempo. A obsolescência, essa ciência da obsolescência já demonstra esse tipo de coisa. Senão, não vende material. E obviamente, quando não vende material, quando não vende máquinas, uma empresa é capaz de falir. Eu sempre me lembro da história dos motores Wisconsin, que um dia eu vi, isso eram motores estacionários antigos. O motor era tão bom, que a fábrica começou a ter defasagem quanto a venda dos motores. Não quebrava nenhuma peça, o motor nunca estragava. Meu pai teve um motor desse, eu conheci esse motor aí, tinha motores a gasolina até estacionários. O motor simplesmente não quebrava, trabalhava 60, 70, 80 anos e não quebrar. Então é uma coisa que a gente consegue ver que hoje em dia, talvez por causa do... Talvez não, certeza que é por causa do consumismo, existe essa questão, como a gente explicou na questão dos celulares, dos carros, mas também tem essa questão aí vinculada justamente à fabricação de máquinas. Existe um período de tempo que a máquina tem que durar, e eu já vi muita gente reclamando disso. Inclusive, nós estávamos falando isso sobre a televisão. O contexto, eu fui comprar uma TV, eu tava lendo os comentários sobre as TVs, e aí o pessoal sempre falando, tal TV deu 1 ano e 1 semana e estragou tal coisa. Era mais ou menos ali, passava da garantia e estragava. Mas digamos que sejam marcas de televisões, existe aí uma determinada programação. Uma outra coisa importante que eu tenho para dizer para vocês é justamente, lembra, nós estávamos falando ontem da impressora? Falando da impressora que chega um determinado período de tempo, que são 5 anos, ela para de funcionar e tu tem que levar numa autorizada para fazer a revisão ali da espuma na parte de baixo. E aí aqui a gente mesmo fez, é tudo metido, né? Daí a gente mesmo desmontou e fez a limpeza, montou de novo e tá funcionando. Baixamos lá um programinha e já era, funcionou. Mas tem esses tipos de coisas assim nesse nosso comércio que a gente vê. Fala, Gu. Uma coisa bem utilizada é o telefone, que também é programado para ficar mais lento. Isso eu já presenciei, já
já tenho conhecimento ali. Ali passou de 2 anos, ali os telefones começam a receber uma atualização, começa a ficar mais lento, começa a travar. Tu tinha falado até de um telefone que não era atualizado, né? E o telefone era muito mais rápido sem as atualizações do que com as atualizações. Então isso aí faz muita diferença. E a gente, quando fala sobre obsolescência, o que eu quero que vocês entendam é que tem 2 vias nisso aí. A fabricação específica para um determinado período de tempo para dar uma manutenção e a questão aí de que ele sai de linha, existem coisas aí que influenciam, como a questão dos telefones celulares. Na questão das máquinas, a gente vê, ninguém pode negar essa questão toda de que existe sim uma demanda menor de material. Obviamente que a gente, voltando nos carros, a gente pode dar uma analisada, por exemplo, para aqueles que gostam de carro antigo, pega um Maverick antigo, né, e bota o cara sentado dentro e dá uma paulada qualquer lugar aí, bota e dá uma paulada num moeirão aí, em qualquer lugar, num muro de pedra, pra te ver se tu não te arrebenta muito mais do que com um carro desses que a maioria do pessoal acha que é fraco, que é simples. O carro, ele é projetado para diminuir a quantidade de material e diminuir com essa quantidade de material a pancada dentro lá. Então isso é outro caminho, mas nós não podemos negar que, obviamente, a lataria do carro ficou mais fina, as betoneiras, elas ficaram mais finas também, estrutura menos robusta, e tudo isso também tem a ver com a demanda de material, porque obviamente a gente não vai ter ferro pro resto da vida, né? A gente não vai ter aí minério pro resto da vida. Isso também tem a ver um pouco com isso, não muito, mas também tem a ver. Fala, Gu. A gente tem que pensar também pelo lado da empresa, né? Se fabricasse uma coisa muito boa, não ia conseguir existir, porque não ia ter dinheiro, não ia ter lucro ali. Verdade. As empresas tudo iam falir. Essa questão toda. E tem outra questão também, além disso aí, Gu. Tem aquela questão do cara que quer uma porcaria. Tem gente que compara uma betoneira hoje, as melhores que tem no mercado, com as piores que tem no mercado. E aí, como é que tu vai comparar isso? Só se importa com o preço. Só se importa com o preço, é justamente isso aí. E aí tu tem gente pra comprar tudo que for coisa. Então, no mercado tem aquele que vai comprar uma peça que vem da China. Vamos falar sobre carro? Vai comprar lá um cabeçote que vem da China, um material que é recondicionado, e não compra o material original. E aí chega aqui, vai pra retífica, não dá a altura certa, não dá a taxa de compressão, tem que botar fora, tem que encher aquilo ali de novo, porque não comprou. Então existe muita gente, e a gama de clientes que compram coisas é muito variada. Então sempre vai ter uma pessoa que vai querer aquilo que tem o melhor preço. Só que quanto menor o preço, mais caco é o produto. Tem que tomar muito cuidado com isso. Claro que não dá pra gente generalizar tudo, né? Dá um exemplo assim, fica uma fábrica que produz um material excelente a um preço enorme, né? Muito alto. Tem uma outra fábrica que produz um material bom a um preço justo, e tem a outra que tá aqui embaixo que faz uma porcaria. Eu não tô pensando nem em máquina, eu tô pensando até em tênis. É uma coisa tipo Nike, cara. Tu compra porque tu compra a marca. Tu não vai comprar. Qual é que é o tênis mais caro que vocês já viram? Me fala um preço. $5.000 é um preço que os caras pagam. Cara, tu vai pagar R$25 mil num tênis, a não ser que tu vá banhar o tênis de ouro. Daí não tem o que fazer. Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando pra vocês? Existe uma Nike da vida que faz um produto que vende marca, tem uma outra no meio ali que eu não sei que marca, porque eu não entendo de tênis, tem uma outra no meio aqui, e tem uma lá embaixo que faz uma coisinha muito ruim. E essa do meio fica pareando ali. Lógico que tem várias empresas, então tem uma que fica jogando com a outra. E esse jogo de comércio que existe é o que motiva muitas vezes essa questão aí de fazer o melhor com o mínimo. Não sei se vocês estão me entendendo. Então, às vezes o pessoal fica reclamando: porque não sei o quê, porque esse negócio da obsolescência programada, isso é um problema, porque não sei o quê. Mas quem de vocês já não comprou no AliExpress? Quem de vocês já não comprou na Shopee? Pegando uma coisa assim que é simples. Gente, é assim que funciona. Então não dá pra pegar e largar na mão das empresas todo o problema. O problema muitas vezes tá no consumo aqui. É no consumo, no consumidor. Como é que tu vai produzir um material de excelente qualidade? Vou dar um exemplo para vocês. Como que nós vamos produzir a MKR Ultra, uma das betoneiras mais reforçadas que existe, se uma betoneira dessa custa R$15 mil? Uma betoneira de 400 litros. Ela não vai quebrar. Tu vai botar ela no trabalho, ela vai durar 10, 15 anos trabalhando direto. Mas ninguém vai pagar isso. Vocês entendem o que eu tô falando para vocês? Espero ter ajudado a cada um de vocês com mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo vídeo.